Fale de forma branda, fale de forma amorosa, fale de forma calma e fale de forma gentil. Quando você está fazendo um confronto, tem aquele momento ali um pouquinho mais delicado, você tem que falar direto ao ponto. Fala, minha gente, mais um episódio do Júnior na Lata chegando aqui, fresquinho pra você. E hoje nós vamos falar sobre comunicação eficaz e gestão de crise. Como ser um líder claro, transparente, resolutivo. A gente vai trabalhar bastante isso e vai ser em 3 partes, porque acabou tendo muito conteúdo e eu acredito que vai te ajudar demais. Então hoje é a parte 1 e fique ligado, porque nas próximas semanas nós teremos parte 2 e parte 3. Mas antes da gente entrar, claro que eu não poderia não agradecer aqui IF, estou aqui de IF como sempre. Também falar do meu livro Mulher Real, Nada Mais Importa e Como Criar Filhos com Propósito, que tem os links e todas as coisas aqui embaixo. Então, chegamos agora para o nosso episódio de hoje, minha gente. Eu quero começar falando uma frase de Myles Munroe. Vocês já devem ter me ouvido citar Myles Munroe diversas vezes aqui. Se não ouviram, ouça mais episódios que você vai ver. Você vai me ouvir falando dele em algum momento e continuarei falando, porque Myles foi, um líder tão importante, tão essencial, pensamento de reino mesmo, de cidadania do reino de Deus. Então, é uma pessoa que traz revelações muito ricas. E ele falou o seguinte: comunicação não é apenas falar, mas garantir que a mensagem seja entendida. E vou repetir. Comunicação não é apenas falar, mas garantir que a mensagem seja entendida. Então, a gente tem que já começar aqui o episódio de hoje entendendo que não é apenas sobre nós falarmos, é sobre nós garantirmos que aquilo que nós desejamos passar foi entendido na sua plenitude. Porque é aí que está a chave de uma boa comunicação. Porque um comunicador qualquer que não se interessa muito em crescimento, em evolução, ele vai falar o que ele quiser falar e pronto. Mas um comunicador que quer construir, ele vai falar e vai garantir que foi entendido. A comunicação, ela vem como uma espinha dorsal para a liderança. Onde há falta ou falha, na comunicação, há confusão. E onde há confusão, há crises. Não tem como você evitar uma crise num lugar que não tem uma boa comunicação. Então, uma boa comunicação é uma base para um ambiente fluido, um ambiente que funciona, que encaixa, aquela máquina que continua rodando bem. A comunicação, ela é essencial para que tudo isso aconteça, para que todas as coisas fluam. Então, líderes que dominam a comunicação, eles conseguem minimizar conflitos, conseguem inspirar mais confiança e conduzir melhor as suas equipes, mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis, etc. E hoje eu vou abordar essa questão de comunicação de 2 facetas aqui. De uma comunicação geral e uma comunicação numa gestão de crise. Então, como que você traz essa comunicação eficaz num geral e como você traz uma comunicação eficaz quando você está lidando com uma crise ou com um confronto, aquele momento que para muitos é tão difícil de se lidar, mas hoje eu espero que, conforme eu for falando, você aprenda a fazer confrontos de um lugar cheio de paz, porque o confronto, ele é extremamente produtivo, construtivo e ele transforma os lugares onde nós vivemos, porque o confronto traz a verdade. Mas eu não vou entregar muito mais aqui, vamos já para o nosso número 1 aqui. Número 1, como eu falei alguns episódios atrás, eu quero trazer as coisas um pouquinho mais assim, lúdicas ou mais criativas. Então, meu número 1 é chega de rodeios. E aí, se você gosta de rodeio, que você deixe de gostar de rodeio hoje, seja o rodeio com touro, Não é touro. Do daqui do Brasil é touro. Ou seja, rodeio de palavras, mas qualquer um desses 2, pare de gostar deles. Então, número 1, você já guardou na tua cabeça e já gravou, chega de rodeios. Muitos problemas surgem porque as pessoas não entendem a mensagem. Júnior, isso não é óbvio? É, mas quando a gente está vivendo o dia a dia, não é tão óbvio assim, porque a gente não tem aquela garantia de que a pessoa entendeu. Então tem muito problema que acontece porque as pessoas não estão entendendo.
É tipo quando você tá ouvindo um cara lá no walkie-talkie, que eles dão a resposta de copiado, tá bom? Copiei a mensagem, entendido, parará. Então, essa volta é importante, tá bom? E quando a gente tá falando de rodeios, os rodeios podem muitas vezes atrapalhar a comunicação. Então, comunicação geral. Eu vou sempre começar pela comunicação geral e depois seguir para essa comunicação de gestão de conflitos. Vamos chamar de conflitos e não de crise, tá bom? Conflito, apesar de que crise é uma oportunidade de crescimento, né? Mas, vamos lá, comunicação geral. A comunicação de um líder define o destino de sua equipe, de sua organização, de sua igreja. Então, falando sobre os rodeios, pensa que, se você lidera alguma coisa, mesmo que você não seja o líder principal de algum lugar, a sua comunicação vai definir o destino da equipe que você lidera, da igreja que você lidera, da empresa que você lidera, da área que você lidera. Depende de como você faz a sua comunicação, o destino ele vai ser alterado. Tenha certeza disso. Então, seja sempre claro a respeito da visão e da missão. E, de novo, isso aqui não é só para quem é o líder principal de uma organização, de uma igreja. Mas você tem uma visão e uma missão para a sua área, mesmo que seja uma área menor, com menos pessoas abaixo de você. Você tem uma visão e uma missão. E se você não tem, você deveria ter. Então, tenha e seja sempre claro a respeito dessa missão e dessa visão. Comunique as coisas de acordo. Por exemplo, numa igreja, desde canções cantadas até pregações, você tem que comunicar a mesma missão e a mesma visão. Nós, como Zion e como Dunamis, temos um crivo no que se trata sobre músicas de adoração, porque elas têm que estar de acordo com aquilo que nós pregamos. Então, há canções que são legais, mas se elas batem muito em um ponto que não tem a ver com aquilo que nós estamos construindo, nós preferimos não incluir certas canções. E também, quando a gente está falando de uma congregação, por exemplo, é interessante que as canções que nós cantamos, elas direcionem a adoração a Deus, porque quando estamos num coletivo, estamos fazendo isso, né? Adorando a Deus coletivamente. Mas eu não vou entrar tanto nesse aspecto aqui, porque eu vou deixar para um líder de adoração trazer aqui, quem sabe, num episódio futuro, quando estivermos falando de adoração, gente. Mas agora o que a gente está falando é que tudo o que é proferido tem que estar alinhado com a visão e com a missão do lugar. Isso é muito importante. Outra coisa, a forma como nós ensinamos e o que nós ensinamos tem que colaborar para isso, para essa missão e para essa visão. Então, a forma como você fala as coisas, seja na escola dominical, seja nós temos, por exemplo, na Zion, temos a nossa escola dominical, a gente faz um curso especial que até a gente abre para pessoas de fora, se elas quiserem vir, e acontece durante a semana. Mas estes cursos, eles também têm que apontar para essa missão específica que o Senhor deu para a nossa igreja, para a visão que nós temos daquilo que tem que ser estabelecido através da nossa expressão local, né, do corpo de Cristo. Então, você percebe que tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser estratégico. E a gente vai construindo isso de forma a ajudar na visão e na missão, a enfatizar e a bater de novo em cima desses pontos. Não seja prolixo e redundante. O que eu quero falar com isso? Estou nas comunicações gerais aqui, tá? Sabe aquela pessoa que fala, mas ela não chega a lugar nenhum. E aí ela deu tanto rodeio que ela vira no fim e ainda fala assim, faz sentido? Vocês entenderam? Que ela faz a pergunta que deve ser feita, mas aí você fala assim, eu juro que não. Eu juro que eu não consegui entender o que você quis dizer, porque falou tanto que eu não entendi nada. Então não seja prolixo, não seja redundante, seja mais direto ao ponto. Você ser claro, ser conciso na sua comunicação e direto ao ponto vai ajudar muito para que a mensagem não seja perdida. Agora, não ser redundante, não ser prolixo não quer dizer que você não vai ser uma pessoa repetitiva, porque você deve ser uma pessoa repetitiva quando estamos falando de missão e visão. Quando você está, especialmente à frente de uma organização, uma igreja, você tem que repetir muito a missão e a visão daquele lugar, porque
O meu próximo ponto e último ponto desse daqui é: não presuma que todos saibam. Não presuma que todos já sabem a missão e a visão. Não presuma, porque tem gente que está chegando agora, tem gente que ainda não entendeu, tem gente que não conseguiu grudar na cabeça. Então, repita a missão e a visão de diferentes formas e diversas vezes. Importante que você sempre bata naquele ponto. Agora, chega de rodeios numa comunicação de gestão de conflitos ou gestão de crise. Não fique dando voltas, vá direto ao ponto, mas fale branda, amorosa, calma e gentilmente. Vou de novo falar isso daqui. Fale de forma branda, fale de forma amorosa, fale de forma calma e fale de forma gentil. Quando você está fazendo um confronto, tem aquele momento ali um pouquinho mais delicado, você tem que falar direto ao ponto, mas falar direto ao ponto não significa ser grosso, não significa ser agressivo, significa não fazer rodeios, não ficar dando voltas. Mas você fala então de forma branda, amorosa, calma e gentil. Tenha simplicidade em seu falar. Não estou falando aqui necessariamente sobre palavras fáceis e simples. Até porque, se você é uma pessoa que estuda bastante e o seu vocabulário é um vocabulário talvez um pouco mais desenvolvido, um pouco mais erudito, um pouco mais caprichado, um pouco mais rico, é responsabilidade sua ensinar aqueles que não têm talvez o mesmo vocabulário que você. Então, você deve sim trazer palavras diferentes. Isso não significa que você vai deixar a sua fala difícil. Mas o que eu tô querendo falar sobre uma simplicidade de fala é de você não falar tanta coisa que não precisa ser falado, de você não reinventar a roda, por exemplo. Seja simples no seu falar. Jesus, ele ensinava de uma forma, de certa forma, erudita, tá bom? Mas ele ensinava de uma forma acessível. Então, mesmo que você traga, por exemplo, como eu dei de exemplo aqui, né? As palavras um pouco não tão do cotidiano, não de uma forma corriqueira ali, você traga algumas palavras, algum vocabulário um pouco mais formal, você traz um sinônimo. Traz uma explicação, porque aí a pessoa, ela entende o que você está falando, mas ela também aprende uma nova palavra. Porque nós não somos Paulo Freire. Não acreditamos que devemos nivelar para baixo. Não acreditamos que porque um não sabe, então todos têm que se rebaixar ao para que ninguém se sinta excluído. Não, o que nós acreditamos é que se um não sabe, aqueles que sabem mais vão até ele e puxam essa pessoa para cima, puxam essa pessoa para aprender mais, para saber mais, para crescer mais. É isso que nós acreditamos. Não acreditamos nessa falácia de Paulo Freire. Nós acreditamos no reino de Deus e o reino de Deus nos ensina sempre a melhorar, a crescer, a nos expandir, a nos capacitar cada vez mais. Então, é isso, fale de uma forma simples, não necessariamente de palavras simples, mas o seu discurso simples de ser entendido, simples de ser acessado. Agora aqui, certifique-se de que a sua mensagem foi compreendida pedindo feedback. Você pede feedback tanto do que a pessoa entendeu, quanto do que aquilo que ela pensa a respeito do que você falou. Então, para você ter certeza de que a mensagem foi compreendida, você vai falar assim, então, me dá um feedback, o que você pensa sobre isso? O que você está achando disso que eu estou falando? Outra coisa, me fala o que você entendeu disso daqui que eu falei. Dessa forma, você consegue fazer uma avaliação daquilo que foi absorvido, de como você falou, como foi passado. Você precisa melhorar sua comunicação e também você garante que a pessoa entendeu aquilo que você queria falar. Porque, na maioria das vezes, a gente interpreta de forma errada. Então, é muito bom ter essa troca. Faça uso de histórias, analogias, ilustrações, metáforas para exemplificar o que você está falando. O que Jesus fazia? Jesus falava por parábolas. Você traz uma situação talvez mais acessível, por exemplo, o que eu falei aqui no início, do walkie-talkie, quando eles estão tendo a comunicação que do outro lado fala o Roger that, ou então copiado. Eu estou trazendo aqui uma analogia para você, uma ilustração daquilo que eu estou querendo te falar. E quando você vê isso na sua cabeça, porque é de uma forma criativa, você consegue ver a imagem. Assim você consegue registrar melhor. Então,
faça essas coisas aí, histórias, analogias, ilustrações, metáforas, para que você consiga dar exemplos que grudem na cabeça da pessoa. E aí, antes de falar, também você pode pensar, como eu posso dizer isso de uma forma mais clara, de uma forma mais amorosa? Às vezes você não percebe, mas a forma como você fala pode ser dura. Eu entendo disso, porque eu sou tão direta, tão assertiva, que eu tive que aprender a falar de uma forma que pra mim era exagerada, porque eu já achava que tinha amor na minha fala. Mas quando eu via como as pessoas ouviam, eu percebia, não, dependendo da história dessa pessoa, dependendo do que ela viveu, dependendo dos machucados que ela ainda tá sarando, gente, ela vai interpretar isso de uma outra forma. Então, eu preciso falar de uma forma ainda mais amorosa, de uma forma que ela possa identificar esse amor. Então, como é que eu posso dizer isso de uma forma mais clara e mais amorosa? Outra coisa, você pode fazer uma pergunta. Ficou claro pra você o que eu falei? Não só o que você entendeu, não só me fale sobre isso, mas ficou claro? Ficou sim. Então me fala o que eu falei. Você falou isso. Então tá bom, ok? Podemos seguir adiante. Agora, e aí, o mesmo que eu falei no fim do ponto 1 da comunicação geral, eu vou falar aqui no fim do ponto 2, mas eu vou puxar pra cima, né? Não presuma que todos entenderam. Então, quando você está falando, quando você está trazendo confronto, não presuma. Por isso que você tem que fazer essas perguntas. É importante eu relembrar que você não pode presumir essas questões aqui. Porque se você presumir isso daqui, você não vai ter uma comunicação tão eficaz. E aí eu quero trazer um exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele falava por parábolas, mas nem todos compreendiam. E aí, quando eu trago esse exemplo, eu quero especialmente falar para aqueles que estão aqui me ouvindo e lideram coisas dentro de igreja. Quando nós estamos nesse âmbito eclesiástico, nós precisamos entender que, além de todos os inimigos da comunicação, tem um outro grande inimigo chamado diabo. E esse inimigo chamado diabo vai tentar de tudo para atrapalhar a comunicação dentro da igreja, porque se ele atrapalha uma igreja, ele atrapalha a expressão de Cristo, ele causa rachas, ele causa feridas nas almas de pessoas. Então, além de todas as questões de comunicação normais, dia a dia, sem nada espiritual, quando nós estamos falando de igreja, quando nós estamos falando de corpo de Cristo, precisamos entender que a comunicação é uma das coisas que o diabo ataca. Então, não leve isso de uma forma leviana, pensando, imagina que o diabo vai tentar entrar nisso daqui. Eu sempre oro, seja ali, às vezes, a pessoa ouvindo, ou seja, antes, quando eu estou orando a respeito de algum confronto, Senhor, traz clareza de comunicação. Não permita com que o inimigo venha mudar aquilo que eu tô falando ou que a pessoa tá falando. Não permita com que venha ter essa interferência do inimigo. Eu realmente oro isso porque há muita interferência quando nós estamos falando de igreja. E aí, o versículo que eu quero terminar esse nosso primeiro ponto sobre chega de rodeios é sobre uma simplicidade também que consta em Mateus 5,37, que é, seja o seu falar sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. É essa também simplicidade da nossa fala de que o sim seja simplesmente sim e o não seja simplesmente não. Não tenha medo do não, não tenha medo de ser claro, não tenha medo de ser assertivo. Se você falar de uma forma amorosa, carinhosa, compreensiva, se você for uma pessoa agradável, meu querido, minha querida, não se preocupe, seja direto ao ponto, não fique rodeando. Isso vai ajudar muito a sua comunicação, vai ajudar muito os seus liderados e vai ajudar muito até os seus familiares, a pessoa com quem você vive, talvez o seu cônjuge. Minha gente, comunicação clara, assertiva, concisa, pontual é muito mais agradável, é muito mais leve, muito mais fácil. É isso aí, minha gente. Esse foi o nosso primeiro episódio de 3 partes dessa comunicação eficaz e gestão de crise e conflitos para que nós nos tornemos, de fato, líderes mais claros, transparentes, resolutivos e líderes que agem com amor em sua comunicação clara. Então, não esquece de curtir, compartilhar e passar adiante aqui a mensagem, o que você tem aprendido, trazer o testemunho lá no Instagram, seja aqui também no Spotify ou onde você está ouvindo. Compartilhe aquilo que Deus está falando com você e a gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe.